Muito bem, mas ouçam isto, homens da cidade. Tolerei sua espécie por tempo demais. Tolerei sua crueldade, sua ganância, sua insuportável arrogância. Vocês empesteiam o solo, envenenam os rios, extirpam a vegetação até não poderem mais alimentar nem sua própria espécie. E então se gabam do triunfo do homem sobre a natureza. Tolos, se a natureza por acaso desse de ombros ou erguesse uma sobrancelha, vocês todos estariam acabados. Essa citação é uma das mais interessantes que Alan Moore escreveu em sua fase do Monstro do Pântano, principalmente envolvendo cidades mais modernas e a falência que se tornou o mundo de concreto e aço. A esposa do Monstro do Pântano, Abigail Holland, foi acusada formalmente e presa pela cidade de Gotham por cometer monstrofilia. O problema da monstrofilia é a relação sexual entre um ser humano e algo não humano. Para deixar claro, o autor não faz defesa da zoofilia ou qualquer ato sexual envolvendo humanos e outras espécies. O envolvimento sexual entre Abigail, também conhecida por Abby, com o Monstro do Pântano, possui uma história inteira descrevendo e demonstrando como tudo acontece. A história se chama Rito de Primavera e é famosa por explorar a mídia dos quadrinhos de uma maneira pouco vista até então. Alan Moore aborda o sexo de várias maneiras em sua carreira, porém tanto em Monstro do Pântano quanto em Prometeia, ele apresenta uma visão, digamos, de completude e transcendência de um momento íntimo e bem compreendido entre dois seres conscientes. Após a prisão de Abby, o Monstro do Pântano descobre tudo isso e entra em um profundo estado de raiva. Ele jura não deixar a cidade de Gotham em paz, trazendo à tona uma selva em meio aos edifícios de Gotham. Isso trouxe algumas repercussões. Primeiro, vou falar das positivas. O principal ponto positivo disso tudo foi que acabou a fome em Gotham. Os moradores de rua e os mais pobres tinham acesso a frutas e vegetais no momento que eles quisessem, bastava eles saírem na rua. E além disso, também houve redução da emissão de CO2 na atmosfera. Mas em contrapartida, toda a classe política e institucional de Gotham considerava tudo isso um caos, uma selva dentro da cidade, e até o Batman foi envolvido nessa história toda. Inicialmente ele tentou por meio da força bruta vencer o Monstro do Pântano e acabou perdendo a luta. Mas em meio a isso, eles conversaram e o Batman compreendeu as motivações e ideias do personagem. O Monstro do Pântano só traria à cidade a normalidade quando tivesse novamente Abby em seus braços. O Batman compreendeu, e o Alan Moore encontrou uma solução que lembro de na época ter arregalado os olhos de satisfação com a história. O Batman discute com as autoridades de Gotham a soltura da Abby, porém elas dizem que não se renderão a um sequestrador de cidades. E o Batman argumenta que ele não é o único ser não humano a ter uma namorada humana, e se eles mantivessem essa lei e ela presa, eles teriam que prender a namorada de um certo alienígena de Metrópolis? O Alan Moore escancara a forma preconceituosa que a humanidade encara o mundo através das aparências. O Monstro do Pântano é mais terráqueo que o Superman, porém, ele não é um modelo tradicional de ser humano, como o kryptoniano teve a sorte de ser. Depois disso, o Monstro do Pântano e o Batman conseguem a liberdade da Abby, e assim o Monstro do Pântano restabelece a ordem em Gotham, e é assim que começa o desfecho da fase do Alan Moore no Monstro do Pântano. Para não dar muitos spoilers, vou dizer apenas que a partir desse momento, o personagem é exilado do planeta Terra e fica fora até quase a última edição escrita por Alan Moore. Mas o relevante agora é o final da série, quando ele retorna para a Terra, que começa a refletir sobre sua própria condição no mundo e a condição humana. Isso tudo principalmente a partir do que ele vivenciou em Gotham City. Mas antes de citar a derradeira página que Moore descreve o sentimento do Monstro do Pântano com relação aos seres humanos e sua própria vida, vou explicar rapidamente o que é o Parlamento das Árvores. É um lugar onde os antigos monstros do pântano estão descansando em silêncio. Eles estabelecem raízes em um local da Amazônia e abdicam de ser o monstro do pântano do momento. O motivo deles fazerem isso é de interpretação variável, porém uma das interpretações possíveis é de que eles abdicaram de cuidar da natureza, adquiriram certa quantidade de conhecimento e chegaram à conclusão de que não existem agentes isolados que sejam capazes de transformar o mundo em um lugar melhor. O mundo é um lugar volátil e que depende de bilhões de seres vivos para o seu funcionamento, e ninguém, sozinho, tem a capacidade de transformar esse mundo em um lugar melhor. E mesmo que faça, no futuro ele vai mudar, e pode ser que seja para pior. O Monstro do Pântano evolui durante toda a série para o mesmo caminho dos seus antepassados. Ele passa de uma defesa inerente ao ser humano a uma visão mais pessimista da humanidade. E o vínculo que mantém ele no mundo dos homens é sua esposa. E no momento que ele volta para a Terra e reflete sobre o mundo, tem uma página que deixa claro o motivo de não transformar o mundo em uma selva, assim como ele fez com Gotham City. No Cretáceo, a Terra se cansou dos grandes sáurios e os apagou com geadas, para se voltar para macacos e cerejeiras. Seus guardiões nada fizeram para impedi-la e deixar a era dos dinossauros perdurar.
mas choraram a perda e encontraram o consolo nas primeiras flores da terra, brotadas da lama, onde aqueles corpos imensos haviam tombado. Então, se Deus é isso, saber e nunca fazer? Observar o mundo girando e nessas voltas encontrar satisfação? Se eu alimentasse o mundo, curasse todas as feridas abertas pelas fumegantes indústrias do homem, o que ele faria? Renunciaria à riqueza trazida por suas serrarias? Passaria a pisar menos nas flores e a colher cada maçã com o respeito devido a um providencial mundo de fartura? Não. Despejaria mais venenos e escavaria mais minas, sentindo-se seguro ao saber que eu estaria disponível para reparar a biosfera, para fechar incessantemente as feridas que ele então infligiria sem parar. Em algum lugar, o parlamento está enraizado, inerte e onipotente, com minúsculas aranhas lhes drapejarem as costelas com seda. Depois dessa noite de devaneio, finalmente compreendo a atitude deles. Essa é uma visão pessimista do autor quanto à condição e atitude humana no mundo. Alan Moore é um autor que durante toda a sua carreira mudou de ideia, você sente isso pelas obras dele. E esse momento, do fim do Monstro do Pântano, ele sentiu uma grande desilusão em sua vida por conta de seu trabalho nas grandes editoras. E em parte, isso é refletido literalmente na história. Na última página do quadrinho, Alan Moore pessoalmente se despede do Monstro do Pântano, e em meio à despedida, ele diz: "Pensam eles que dinheiro é tudo? Que é a única medida de qualidade de vida? Sim, pensam. E é por isso que eles são tão pobres." Essa frase reflete o sentimento do autor com as editoras, com a humanidade e, principalmente, parte do sentimento do Deus Verde que ele revolucionou dentro da DC Comics, em um mundo mesquinho e ganancioso. Eu sou o John Holland, e se você valoriza a economia como eu, quer dizer, a vida, comenta nesse vídeo o que você achou e dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Muito obrigado.